Quem pode olhar para o alto, olhar para Jesus e dizer assim: obrigado, Jesus. Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus, que noite abençoada. Que bom que nós chegamos em tempo de adorar o nosso Senhor. Dentre todas as coisas que acontecem no culto, adorar é a parte que nós entregamos a Deus, algo especial, não é? Então nunca perca a adoração, nunca perca esse momento que Deus está fazendo coisas maravilhosas em meio a esse mover e essa adoração. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos à palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 3. Pessoal da mídia, eu vou precisar de vocês, tá bom, Jéssica? Êxodo capítulo 3, pode botar na versão NVI, Jéssica, por favor? Vê se tem aí. Quem abriu, diga célula. Quem não abriu, diga escola de líderes, professor tio fiel. Se você não chegou lá, você vai chegar. Tem alguns aí. Amém? Quem não abriu, pode acompanhar aqui. Diz o texto: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, ou Reuel, depende da versão, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça não estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Diga impressionante. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Érica. Opa, deixa eu ver se tem alguém aí. Vanessa, tem alguma Vanessa aí? Olha aí. Yasmin tem? Yasmin? Não veio, perdeu a benção. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Vamos lá. Então disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, terra do cananeu, do hitita, do amorreu, do ferezeu, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, e eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Diga amém. O tema da mensagem de hoje é o impacto de uma decisão. O impacto de uma decisão. Vamos orar. Pai, estamos diante de Ti, mais uma vez diante de Ti. Diante de tudo que o Senhor já fez hoje, nessa noite, o Senhor está fazendo agora. Nós nos abrimos à Tua vontade. Nós estamos interessados em saber, Senhor, o que Tu queres falar. E nós não vamos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar poderosamente, como sempre fala, para que nós possamos viver intensamente aquilo que o Senhor reservou para nós. Quem orou comigo, diga amém e dê um aplauso a Jesus aí. Glória a Deus. O impacto de uma decisão. Quantos aqui hoje estão diante de um conflito e precisam tomar decisões? Quantos?
Quando nós começamos a lembrar dessa passagem, a gente tende a romantizar o chamado, a pegar essa passagem, essa palavra e ficar assim, uau, que maravilha. Como é que deve ter sido isso? Como é que deve ter sido esse esplendor, essa glória, essa manifestação de Deus? Não sei você, mas às vezes eu fico imaginando, eu disse da outra vez, né, que eu acredito que lá no céu vai ter um telão, e aí eu vou falar, passa esse dia aí, que eu quero ver como é que foi. Então imagine você, imagino eu, como deve ter sido esse dia. Um dia especial, espetacular, a qual Deus falou a um homem, e a partir daquele dia a vida dele foi totalmente transformada. Talvez você já ouviu essa passagem em algum momento, alguma pregação, em algum lugar, ou mesmo na internet. Mas o que o Senhor veio trazer ao meu coração, não é o quão romântico é o chamado, o quão maravilhoso e sobrenatural é essa aparição de Deus. Mas o Senhor veio ao meu coração e disse, foca no conflito de Moisés diante da sarça. Quando nós estamos diante de Deus, nós somos expostos a um conflito interno, a uma contenda conosco mesmo, entre fazer o que nós queremos e fazer a vontade de Deus. Às vezes, fazer o que a gente quer, o que a gente deseja, é muito melhor, é muito mais fácil, mas nos afasta daquilo que Deus preparou. Mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, ainda que pareça difícil, ainda que doa, ainda que exija de nós algum tipo de sacrifício, você pode ter certeza que lá na frente você vai agradecer. Quantos estão entendendo aí, diga amém. Amém? Então, a primeira parte que eu quero começar a falar com vocês é sobre Moisés. Primeiro, Moisés era um homem especial, desde o seu nascimento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão vai em sua defesa diante daqueles que o acusavam, passear pela Bíblia. E num dos momentos que ele vai falando, ele fala sobre Moisés. E ele diz que desde menino Moisés era extraordinário. E eu quero dizer para você que não era só Moisés que era extraordinário, você também é. Você também é, desde o seu nascimento. Já parou para pensar? Talvez você nem era para estar aqui, não é? Talvez alguém tentou interromper o teu nascimento. Mas quando Deus olhou para você, Ele disse, é extraordinário, é extraordinária. Eu tenho que fazer essa pessoa vir à terra. Lembra de Jeremias? Eis que antes do ventre da tua mãe eu te escolhi e te dei como profeta às nações. Você ainda não sabe o que você é, talvez, mas Deus já sabe o que você vai ser, porque Ele te projetou para um propósito especial. Quem crê, diga glória a Deus. Então, desde o nascimento, Moisés era especial. Lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer que os seus pais viram que o menino não era como os outros. Os seus pais viram que o menino era incomum. E quando Moisés nasceu, havia uma regra, uma lei. Todo menino que nascesse entre os hebreus deveria ser jogado no Nilo. Deveria ser morto. Deveria ser exterminado. Mas seus pais, pela fé, esconderam um menino durante 3 meses. Até que chegou um momento que não deu mais para esconder. E sua mãe, tomada de fé, preparou uma arca de junco, untou com betume e colocou o menino no rio. E deixou aos cuidados da sua irmã que olhava de longe. Aparentemente, talvez para o mundo, num ato de sorte, ele cai no lugar onde a filha de Faraó estava se banhando. Mas diga assim, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Aquele bebezinho, envolto em lençóis, chegou diante da filha de Faraó. E aí a sua irmã, de longe, atenta, chega até aquela mulher e diz assim, olha, senhora, esse bebê não é dos hebreus? A senhora deseja que eu encontre alguém para dar a ele de mamar? Ela, minha filha, boa ideia. Faz o seguinte,
fala para essa mulher que além dela cuidar dele, eu ainda vou dar um salário. Naquele dia, Joquebede colocou o cesto dentro do rio, talvez esperando que nunca mais ia ver aquela criança. Mas naquele mesmo dia, ela não só viu uma criança, mas ela viu um salário chegar na conta dela. Eu não sei qual é a tua expectativa hoje. Talvez você botou a tua esperança no rio. Talvez você botou o teu filho no rio. Talvez tu entregou a tua vida material no rio. Você pensou, acabou, já era, nunca mais vou ver. Mas o Senhor está dizendo para você, há restituição na tua vida. Há restituição para você. O teu Moisés não vai voltar vazio. Ele vai trazer uma recompensa multiplicada. Aquilo que você depositou em fé, você vai colher em multiplicação sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Moisés sabia quem era. Moisés sabia para que ele tinha vindo. Bruno, é? Se você ver Atos 7, Hebreus 11, além de Êxodo 3, 4 em sequência, você vai entender o que eu estou falando. Ali vai dizer que Moisés era um homem que foi criado no Egito, como filho da filha de Faraó, como neto de Faraó. Ele foi ensinado em toda a sabedoria do Egito. Ele era um homem poderoso em palavras e poderoso em obras. É isso que a Bíblia diz sobre Moisés. Mas, quando Moisés chegou aos 40 anos, ele começou a perceber que aquilo que ele estava vivendo não era a realidade do seu povo. E diz o texto que Moisés desejou ver os seus irmãos. Ou seja, Moisés sabia de que povo ele pertencia. Talvez um dia você que está aqui, ou talvez hoje você se encontra assim. Você está lá no Egito, mas tem alguma coisa dizendo para você, eu não pertenço ao Egito. Eu não sou desse lugar, eu não faço parte desse povo. Sabe o que é essa? Essa é uma coisinha que está falando no teu coração? Se chama Espírito Santo. É Ele que está te chamando, é Ele que está falando com você. Sai do Egito, que eu quero mostrar para você coisas grandes e firmes. A partir dos 40 anos, Moisés começa a despertar para a sua chamada, para o plano que Deus tinha para ele. Aos 40 anos aí, ó. Quem tem menos de 40 anos aí? Levanta a mão. Meu Deus. Quem tem mais aí? Não, fica tranquilo. Você está rejuvenescido. A glória de Deus está sobre a tua vida. Né? É isso aí. Então Moisés começou a despertar para o seu propósito. Então ele decide ver os irmãos. E diz a palavra que ele vê um egípcio maltratando os seus irmãos. E ele é tomado de uma raiva aí, dá em cima daquele homem e aquele homem morre. E ele pega aquele corpo e esconde na areia. Diz a palavra que ele vê aqueles dois irmãos, esses dois irmãos, né, pela questão dos hebreus, em conflito, e ele chega para eles, olha, por que vocês estão assim? Vocês são irmãos, por que vocês estão brigando entre si? Mas um deles chegou para Moisés e falou, Moisés, quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Ou seja, que você está se metendo aí? Então Moisés tinha tudo disponível. Moisés, vou esperar, não tem problema. Aí, Moisés tinha tudo disponível. Moisés tinha tudo acessível. Moisés estava no melhor lugar. Moisés tinha os melhores recursos, tudo que ele precisava, tudo que um homem, uma mulher comum gostaria de ter, Moisés tinha, mas ele sabia que aquilo não era dele. Então quando ele viu aquela opressão sobre o seu povo, ele não conseguiu ficar indiferente, e ele fez o que fez. Mas quando aquelas pessoas, aqueles irmãos, e diz lá em Hebreus isso, que ele imaginava que aquelas pessoas iriam aceitá-lo, aceitar aquilo que ele estava fazendo, mas não, foi o contrário. E naquele dia Moisés foi frustrado. Moisés tinha um plano para viver, tinha uma chamada, tinha um propósito, mas no dia que ele despertou para esse propósito, ele foi frustrado. Já aconteceu com vocês? Você pensou no teu coração, agora eu vou me lançar, agora eu vou mergulhar, agora eu vou aprender, eu vou conhecer, eu vou... E aí você foi frustrado, e aí você foi ferido, e aí você foi traumatizado. Moisés foi frustrado, e diz a palavra que ele ficou preocupado, porque haviam descoberto
o que ele havia feito com aquele egípcio. E ele decidiu fugir. Diz a palavra que, quando Faraó entendeu o que Moisés havia feito, passou a persegui-lo. E aí eu pergunto para você, mas ele não era filho da filha de Faraó? Ele não era neto de Faraó? Hein? Tudo muda, né? Quando você desperta. Tudo muda quando você desperta. Sabe o que acontece? Faraó preparou um palácio para você. Faraó até te deu alguma autoridade. Faraó até te deu algum conhecimento. Sabe para quê? Para ele manter você cativo. Para ele impedir o libertador de aparecer. Para ele impedir o libertador de nascer. Mas hoje o Senhor está abrindo a vista de alguns aqui. O libertador estava dormindo, mas hoje ele vai ser despertado em nome de Jesus. Quando Moisés despertou, Faraó se levantou. Tem alguém vivendo isso aí? Faraó se levanta, é o papel dele. O papel dele é resistir. Mas quanto maior for a resistência de Faraó na sua vida, maior vai ser o poder de Deus na sua direção. Você lembra da história? Mas eu não quero me ater a isso. Moisés, diante dessa experiência frustrante, diante dessa decepção, diante dessa perseguição, é conduzido para um lugar chamado Midian. E Moisés vai a Midian. E quando ele chega em Midian, ele encontra algumas moças que eram pastoras de ovelha, diante de um poço. E diz a palavra que outros pastores vieram e expulsaram aquelas mulheres de lá. E aí Moisés, como era um homem preparado, um homem instruído, um homem valente, um homem vai lá e defende aquelas mulheres. E aí chega a notícia na casa delas. Meu pai, meu pai! Aquele homem tinha 7 mulheres em casa, tinha mais que o Elton. Olha lá o Elton. O Elton tem 4. Eita glória! Lá tinha 7 mulheres, Elton, 7, 15 anos, 7 genros. Lá tinha 7 mulheres. Então quando chega a notícia, olha, tinha um homem que defendeu a gente, tinha um homem que entrou, lutou e nos libertou, nos ajudou. E aí o pai falou o quê? Opa, esse é o genro que eu estou orando a Deus. E aí Moisés, ele pega Moisés e dá para sua filha chamada Zípora. Então Moisés sai do Egito, rejeitado, sai do Egito decepcionado, sai do Egito foragido, mas quando ele entra em Midian, ele é bem recebido, dão para ele uma casa, dão para ele uma família, dão para ele uma esposa, dão para ele um trabalho. Moisés agora era pastor das ovelhas de seu sogro. E foi no meio dessa história que ele chegou diante da sarça. Às vezes, Deus vai usar as ovelhas para levar o pastor ao encontro com Deus. E ele chegou lá. Chegou diante da sarça. Mas como estava Israel nesse momento? Como estava Israel diante dessa época? Israel, o povo de Israel estava em escravidão. O povo de Israel estava em servidão. O povo de Israel estava necessitado de uma intervenção de Deus. O povo de Israel clamava. E eu disse no outro dia para você, o clamor antecede o libertador. O clamor antecede o libertador. Quando o povo começou a clamar, Deus ouviu e enviou o libertador. Amém? E aí que Moisés chega, nesse momento diante da sarça. Porque Deus já sabia quem ele iria usar para ser o libertador. Mas o libertador tinha que ser convencido de participar do que Deus queria fazer. E aí Deus marcou esse encontro com Moisés no Horebe. Aparentemente era só um dia, mais um dia na vida de Moisés. Ele saiu como de costume, pegou as ovelhas, foi, conduziu, levou para pastar. De repente, ele foi conduzindo para o lado do Horebe. Ele foi saindo de Midian, e voltando na direção do Egito. O Horebe fica no Egito.
E ele começou a ir na direção do Egito. E lá no Egito, Deus falou com ele: Moisés, Moisés, eu tenho um plano para você, eu tenho uma vontade para você, e ela ainda está de pé. Moisés já tinha passado 40 anos em Midian. Moisés fugiu do Egito com 40, ficou mais 40 em Midian. Nesse momento, Moisés tinha 80 anos. Olha aí, lembra que eu falei, quem tem mais de 40 aí? Olha aí, nunca é tarde para viver o chamado de Deus. Nunca é tarde para dizer sim para Jesus. Nunca é tarde. E aí, diante desse encontro, Deus começou a esclarecer algumas coisas na vida dele. Primeiro, Midian representava um lugar de escape. Midian era um lugar para ele fugir da fúria de Faraó. Mas o que ele fez? Ele fez do escape moradia. Deus tem livrado muita gente aqui de muita coisa. Mas não é para você ficar no livramento. É para você aproveitar o livramento e voltar para o propósito. Moisés pegou o livramento, fugiu de Faraó, mas também fugiu do chamado. Também fugiu do propósito. Também fugiu de Deus. E lá em Midian, ele começou a viver o plano de Satanás na sua vida. Midian era uma sucursal do inferno. Um lugar que Satanás preparou para Moisés. E lá, em Midian, Moisés perdeu a identidade. Moisés tinha consciência quando estava no Egito, que ele era um libertador, que ele era um escolhido. Mas quando ele entrou em Midian, ele deixou de ser o libertador e foi virar pastor da ovelha do seu sogro. Quando você faz do escape morada, você perde a sua identidade. E alguém que não tem identidade, vai receber a identidade de outra pessoa. Tem muita gente aqui que está sendo o que não nasceu para ser, porque entrou em Midian. Mas hoje, a ovelha está tirando você lá de Midian e trazendo você para o Horebe, para o monte de Deus, para o lugar onde a sarça pega fogo e não se consome. Você ficou aqui nessa maravilha. Oh, que maravilha, eu vou ver que maravilha, que glória, essa adoração. E o Senhor está chamando você pelo nome. Ei, presta atenção, o lugar que você está pisando é santo. Eu estou te chamando, porque eu não vejo você como um pastor da ovelha dos outros. Eu vejo você como o libertador do meu povo. É muito diferente. O plano de Deus, o plano de Satanás e o meu plano. Moisés foi direcionado pelo inimigo para Midian, para ter a sua identidade roubada, para receber uma identidade que não era dele. Porque Satanás sabia que dentro de Moisés havia um libertador que estava começando a surgir. Você sabia que o teu adversário sabe o potencial que você tem? Você sabia que o teu adversário sabe bem quem você é? E é por isso que é tão difícil. Porque você, quando entender quem você é, ninguém mais vai roubar a sua essência. Ninguém mais vai roubar a tua identidade. Ninguém mais vai colocar sobre você um nome que não é seu. Quem está ouvindo, diga amém. Midian foi uma estratégia para Satanás roubar o poder de Moisés. Bota lá em Êxodo 3, por favor, versículo 11. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Tá bom, até aí, pode deixar aí. Moisés lá no Egito, defendeu os hebreus, matou um egípcio, esperando que ele fosse ser reconhecido, o libertador daquele povo. Mas quando ele entrou em Midian, ele se esqueceu de quem era. Quando ele entrou em Midian e Deus falou com ele: ei, volta lá, vai lá libertar meu povo. Ele: eu não, quem sou eu? Quem sou eu para libertar Israel? Quando você entra em Midian,
você perde a identidade. Quando você entra em Midian, você perde a fé em si mesmo. Quantos deixaram de acreditar que Deus podia lhe usar? Quantos deixaram de acreditar que podiam ser uma bênção na sua casa? Quantos deixaram de acreditar que podiam viver o extraordinário? Mas hoje a sarça que pega fogo e não se consome está aqui para colocar você de volta no lugar que Ele preparou para você. A falta de confiança em si mesmo, Moisés, 40 anos em Midian, perdeu a convicção. Coloca no versículo 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? No Egito ele era o libertador. Agora ele já nem sabe quem é Deus. O mesmo Moisés, que era poderoso em obras, perdeu a convicção. Bota no capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro. Quando você entra em Midian, a dúvida se estabelece no teu coração. Midian, uma estratégia para roubar a identidade, uma estratégia para roubar o poder, a fé em si mesmo, para roubar a convicção. E foi ali que Moisés perdeu a sua eloquência. Êxodo 4, versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, se me permitires, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falas ao teu servo. Eu tenho muita dificuldade para falar. Mas quando ele estava no Egito, a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Onde está o teu poder, Moisés? Onde está a habilidade que Deus te deu? Será que você esqueceu que Deus te deu aquele dom? Aquele dom está dentro de você. Ainda que você não lembre, ainda que você não saiba, ainda que você tenha esquecido, foi Deus que colocou esse dom em você, foi Deus que botou essa capacitação em você, foi Deus que botou essa habilidade em você. Não é à toa, nem por acaso, há um propósito. Tudo isso. Moisés, no Egito, sabia quem era poderoso em palavras, era poderoso em obras, mas quando entrou em Midian, entrou a dúvida e entrou a incerteza de quem ele era, do que ele podia fazer, do que ele era capaz. Em Midian, Moisés perdeu o interesse pelo Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Moisés, porém, respondeu e disse, ah, Senhor, manda outra pessoa aí. Aquele homem aqui. Pegou o pó da terra, jogou para o alto, virou piolho, tocou na água, a água virou sangue. Estendeu a mão e caiu saraiva de fogo. O homem que tocou a rocha e saiu água. Está pensando que é só você que tem conflitos? Está pensando que só você fica numa crise de vez em quando? Hein? Está pensando que é só você que fica com um monte de pensamento aí na sua cabeça? Não. Não, Moisés também tinha. Moisés também passou. Moisés também perdeu o interesse por Deus e pelo propósito naquele momento. Sabe por quê, queridos? Midian tem um significado. O significado da palavra Midian é julgamento. O significado da palavra Midian é contenda. Quando Moisés saiu de libertador por causa de um trauma e uma perseguição em direção a Midian, ele entrou num julgamento, ele entrou numa contenda, não com Deus, mas consigo mesmo. Talvez onde você está, onde você está, e não se enxerga aí.
está dentro de um conflito dentro de você, dizendo: por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Aonde eu estou? Não era para eu estar nesse lugar, não era para eu estar aí. Eu venho aqui dizer uma coisa para você: sai desse lugar agora, sai de Midian, saia da zona de conflito e venha para o propósito de Deus. Moisés estava diante dessa crise, porque entrou onde não devia entrar. Quem está me entendendo aí? Quando você entra onde você não deve entrar, você vai colher uma crise. Você vai colher um conflito. Moisés havia colocado o libertador em modo avião, em stand-by. Estava em coma o libertador. Mas Deus estava querendo ativar o Moisés de 40 anos atrás. Lembra daquela época que você fazia a obra de Deus? Lembra daquela mulher de oração que você foi? Lembra daquele homem que se desviava do mal? Daquele jovem que dizia: eu vou esperar. Lembra? É esse que Deus está querendo ativar hoje. É esse que Deus está chamando hoje. É esse que Deus está falando hoje. Moisés, ei, eu não estou falando com você de hoje, eu estou falando com você de semana atrás, de ano atrás, de 5 anos atrás. Você que amava Jesus, que abria a mão do mundo para servir a Deus, é esse que Deus quer renovar. Você colocou ele em modo avião, você colocou em stand-by, mas hoje o Senhor está te ativando aí. Ei. Quem está sendo ativado aí, levanta a mão. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Deus está querendo ativar o Moisés que se perdeu em Midian. Moisés entrou em contenda com Deus, consigo mesmo. Tem muita gente em conflito hoje. Tem muita gente aqui em conflito hoje. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Estava falando com meu cunhado falou: vamos ver o jogo. Eu falei: eu estou estudando desde meio-dia, meu cunhado. Sabe que hora que eu parei de estudar? 6 da noite. E aí eu estou aqui: Senhor, me ajuda. E aí o Senhor fala assim: foca no conflito. Tem muita gente em conflito hoje aqui. Tem muita gente aqui, incomodada. A gente olha para você olha para quem está do seu lado, você não sabe. Mas aqui dentro está uma briga. Aqui dentro está uma luta. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? O Espírito Santo vê o que a maquiagem tenta encobrir. O que a roupa bonita tenta disfarçar. O Espírito Santo vê dentro. Vê dentro. Ele vê como está aí dentro de você. É por isso que ele trouxe você hoje. É por isso que você está aqui. Moisés não queria mais ser o libertador. Moisés tentou argumentar com o Senhor. Já tentaram fazer isso? Já? Já tentaram falar para Deus os seus motivos? Não, Deus, é que eu estou estudando, é que eu tenho minha família. Já tentaram fazer isso? Pô, tá difícil, não tenho um centavo no bolso, tá complicado. Tem o TCC. A gente tenta argumentar com o Senhor, meu irmão. Mas quem vai vencer o Todo-Poderoso? Eu já vi que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é Deus dos deuses, que Ele é o médico dos médicos. Mas hoje eu descobri que Ele é o advogado dos advogados. Não adianta você argumentar com Ele, você vai perder. É por isso que diz a palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe por que o diabo não tem fugido? Porque nós não temos nos submetido a Deus, temos resistido a Deus, e toda resistência a Deus é submissão ao diabo. E aí? Como ficamos diante disso? Moisés tentou argumentar, mas chegou uma hora que não deu mais. Teve uma hora que ele revelou o que estava dentro do coração dele. Sabe o que estava dentro do coração de Moisés? Eu não quero ir. Manda outro. E Deus está ali batendo papo com ele. E Deus está batendo um papo com você. E você está achando que Deus não sabe o teu motivo verdadeiro.
o motivo dos teus argumentos, o motivo das desculpas que a gente dá para não viver o projeto de Deus na nossa vida. Hein? Eu já ouvi há muito tempo atrás: quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Quem dá desculpa, não dá resultado. Naquele momento, Moisés foi colocado num ponto de decisão. Hoje você vai ser colocado num ponto de decisão. Hoje você vai ter que meditar no impacto da escolha que você vai ter que tomar hoje. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha no olho assim, bem no olho. Isso, por cima desses cílios, isso. Agora diga assim: quem mandou você vir hoje? Quem mandou você assistir a live? Pensou que não ia chegar aí, Ficar em Midian ou voltar para o Egito? Foi necessário avaliar o impacto de cada opção. Quando a gente olha para Moisés diante da sarça, a gente fica assim: cara, Deus chamou Moisés. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, e isso é uma teofania, é dos momentos que Jesus, diz os teólogos, apareceu no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, não é isso? Quando aparece essa expressão, é que está falando do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Diz os teólogos, eu não sou teólogo, né? Depois você pesquisa. E aí, a gente fica maravilhado, porque Moisés foi chamado de uma forma tão sobrenatural, tão linda, tão maravilhosa. Mas dentro dele, ele sabia que a decisão que ele tomasse ia causar um impacto em todo o resto da vida dele. A decisão que ele tomasse ia causar um impacto dentro da família dele. A decisão que ele tomasse ia causar um impacto na vida financeira dele, na vida profissional dele, na vida familiar, no casamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quantos estão diante de decisões que vão causar um impacto dentro da sua estrutura? E quantas vezes Deus chama você para isso? Na palavra de Deus você vai ver isso o tempo todo. Deus chamou um homem chamado Abrão: sai da tua terra, da parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu fim te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E tu serás uma bênção. Noé, vai lá, faz uma arca. Calma aí, mas não chove ainda, não está chovendo, não choveu. Vai. A todo tempo Deus vai te chamar para aquilo que você não sabe o que é. Mas deixa eu te dar uma dica. Quando você ficar em dúvida entre saber qual a vontade você deve escolher, é só olhar para onde Deus está apontando, que você vai ter sucesso. O que Deus deseja que eu faça? Todo mundo dizia para Noé: não vai chover, Noé, não vai chover. Mas Deus dizia: vai chover, vai chover, Noé, vai chover, Noé. Não, não vai chover, Noé, não vai não. Está muito ruim aqui, não tem nada. Não. Talvez até a mulher de Noé está: você é maluco, rapaz? Está aí construindo esse negócio. Mas diz a palavra que os animais começaram a entrar na arca. Daqui a pouco a família de Noé entrou na arca. A chuva veio. E quem não acreditou, ficou de fora. Obedecer não significa concordar. Significa acreditar. Deus vai chamar você para fazer coisas que você não quer fazer. Mas deixa eu te dar mais um conselho. Acredita que vai ser bênção para a tua vida. A fé é assim, Geilson. Não tem explicação. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. É assim. Isso é fé. Andar na direção da vontade de Deus. Agora, diante do conflito, ficar em Midian para Moisés representava o quê? Rejeitar a Deus. Rejeitar o plano de Deus. O que Deus tinha para a vida dele. Ele estava ali diante de uma decisão. Dependendo do que ele escolhesse, ele estaria rejeitando a vontade de Deus. Dependendo do que ele escolhesse, ele estaria deixando a família. Que família? A família do Egito.
seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus sobrinhos, escravos. Se ele falasse, não, vou ficar em Midian, tua família vai continuar em cativeiro. Se ele decidisse ficar em Midian, ele ia guardar aquela experiência no coração. E talvez ele ia contar para os seus filhos, olha, um dia eu estava com as ovelhas e subi o Horebe porque vi uma sarça pegando fogo e não se consumia. Eu fiquei espantado e lá Deus falou comigo. E aí o filho vai falar, papai, o que Deus falou? Vá para o Egito e liberte meu povo. O que o senhor fez? Eu fiquei aqui em Midian. Quando você para naquela experiência que te marcou, você está deixando de viver as outras que Deus tem para você. O maná de ontem não serve para hoje. O que você viveu semana passada já passou. Você tem que viver hoje de novo. Ele ia ter que conviver pelo resto da vida com essa dúvida. E se eu tivesse feito o que Deus falou? Agora, se ele decidisse voltar ao Egito, ele ia ter que enfrentar os seus opositores. E é por isso que muitos não escolhem. Porque querem ficar na sua zona de conforto. Querem ficar no confortável. Querem ficar na bênção. Ei, mas quem preparou o Midian foi Satanás. Sabe o que acontece? Tem muita gente que está presa, e quando a gente olha, a gente vê a cadeia. Mas tem aqueles que estão presos, mas a cadeia está aberta. Sabe por quê? Eles fizeram da cadeia morada. Moram dentro da cela. A cela está aberta. Não tem soldado, não tem ninguém te prendendo. Mas é gostosinho ficar lá. É bom ficar preso, né? Não tem ninguém, não tem confronto, não tem nada. Moisés estava preso em Midian e não tinha um soldado impedindo ele de sair. Mas ele decidiu fazer da cela dele a sua morada. Ir para o Egito significava enfrentar a rejeição. Diga rejeição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você se tornar aquele e aquela que Deus planejou você para ser, você vai ter que enfrentar os seus temores. Você vai ter que enfrentar os seus medos. Você vai ter que enfrentar os seus traumas. Você vai ter que enfrentar as suas decepções. Você vai ter que enfrentar. Moisés sabia que ele ia ter que fazer isso. Talvez quando ele pensou em voltar, ele lembrou do dia que ele foi rejeitado. Do dia que ele tentou ser o libertador de Israel. E Israel o rejeitou. Por isso que ele disse para Deus, eu não posso. Sabe o que a rejeição fez com você? Você achar que não pode. Mas eu estou dizendo para você que existe um Deus que não te rejeita. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que é todo poderoso. Que Ele te chamou pelo nome e não te chamou à toa. Porque Ele vê em você um potencial que a rejeição diz que você não tem. Mas ela não diz quem você é. Quem diz quem você é o autor e o consumador da sua fé. Ele escolheu você e determinou quem você é. O plano que Ele tem para você está de pé, não foi revogado pela sua rejeição, pelo seu trauma, pela sua frustração. Voltar ao Egito depois de 40 anos, seria assumir um risco de vida para ele, para sua família. O que você faria no lugar de Moisés? Hein? O que você faria no lugar de Moisés? Antes de você responder, antes de você dizer alguma coisa na sua mente, deixa eu te dar mais algumas informações. Bota lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10. Portanto, agora vá, e eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés se via pastor da ovelha do sogro, mas Deus via um libertador. Êxodo 3, versículo 12.
Versículo 12, Deus confirmou, certamente estarei com você. Esse é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, quando eu chamo, eu vou junto. Quando eu chamo, eu vou junto. Quando eu falo para você, vá, eu já estou indo na tua frente. Quando você olhar para trás, eu também sou tua retaguarda. Quando você olhar à tua volta, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam. Aleluia! Ele é a tua proteção. E quando você estiver dormindo, Ele é o guarda de Israel. O Senhor não dorme, querido. Ele vela para que a sua palavra se cumpra na sua vida. Você não vai sozinho, Moisés. Eu estarei com você. Versículo 14. Ah, Senhor. Eles perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Diga para eles, eu sou o que sou. Meu Deus, isso é forte, né? Diga para o seu problema, o eu sou o que sou me mandou. É isso que você vai dizer aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Deus vai dizer para você o que você tem que falar. Deus vai dizer para você o que tem que falar. Você não vai sozinho. E quando você chegar lá, a palavra vai aparecer no teu lábio. A Bíblia diz, não se preocupe com o que você há de falar diante dos reis. É só abrir a tua boca que eu vou encher. Quando você chegar naquela entrevista da multinacional, cheio de medo, tremendo, com dor de barriga, não sabendo o que diz, não sabendo o que falar, abre a tua boca que o Espírito Santo vai encher. Meu Deus. Deus vai te dar o que você tem que falar. Deus vai te dar o que você tem que fazer. Mas, Senhor, se eles não acreditarem em mim, se eles não acreditarem que o Senhor me enviou, o que você tem na mão? O cajado. Joga no chão. Virou uma cobra, aí estava fugindo da cobra. Tem gente fugindo do cajado. Mas quando você pegar o cajado, ele volta a ser cajado de novo. Eles não pegaram essa, mas tudo bem. Tem gente fugindo do cajado, hein? Mas o cajado vai te pegar. Você joga o cajado, mas o cajado volta para sua mão. É igual bumerangue, já viu? Você não quer, né? Aí você joga. Quando você... Ih, tá aqui. Tá tentando fugir, Moisés? Não tem como fugir do Todo-Poderoso. Eu vou dizer para você o que fazer, Moisés. Joga a vara no chão, jogou, virou cobra, pegou de novo. Coloca a mão no peito, Moisés. Aí botou, aí tirou, aí ficou leproso. Caramba. Aí botou de novo, e aí ficou bom de novo. Mas se não acreditarem, Moisés, vai lá, pega a água do Nilo, joga no chão, vai virar sangue. Ei, não se preocupa com o que você vai ter que fazer, se preocupa em obedecer. Se você obedecer, Ele vai com você. Se você obedecer, Ele vai te dar o que dizer. Se você obedecer, Ele vai te dizer o que fazer. Não se preocupe, você não vai estar sozinho na sua decisão. Para onde Deus apontar, é exatamente para onde você deve ir. Mas está escuro, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara para mim uma mesa perante meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor se renovarão todos os dias sobre a minha vida. Devo ter pulado alguma coisa, mas glória a Deus. Ele vai dizer a você o que fazer. Bota lá no versículo 15. (16). Por acaso eu fiquei essa hora toda e esqueci de anotar esse. Enfim, não me lembro onde está, mas está por aí, nesse mesmo capítulo. E aí o que acontece? Ele falou para o Senhor, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado. E aí Deus falou para ele, quem fez a boca, quem fez o mudo, quem fez o surdo, quem fez o cego, quem fez o que fala, quem fez o que ouve. Mas mesmo assim, ele estava preocupado. E aí ele fala para o Senhor, Senhor, manda outro, Senhor. Manda outro. E aí o Senhor falou para ele, calma. Vai indo na direção que eu estou te dando,
que você vai encontrar com o teu irmão que está vindo te procurar. E você vai se alegrar. Midian roubou a tua alegria. Mas quando você vai na direção que Deus está te dando, você vai encontrar alegria no caminho. Você vai encontrar alegria no caminho. Você vai encontrar alegria no caminho. Ei, se você tiver medo de falar, Deus vai botar alguém do teu lado, que vai ser profeta no teu lugar. Foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés, tu está com medo de falar? Eu sou Deus e falo com você. Você vai ser para Arão como Deus e ele vai ser o teu profeta. Deus vai trazer pessoas para cooperar com o chamado de Deus na sua vida. Pessoas que vão te ajudar a cumprir o propósito dele. Quem está crendo aí, diga amém. Quem está crendo, diga glória a Deus. E agora que você tem essas informações? O que você faz no lugar de Moisés? Moisés era livre no Egito. Era. Aparentemente. Mas virou escravo em Midian. Cadeias invisíveis o prendia. Às vezes parece que estamos livres, mas não. Moisés teve 40 anos preso na cadeia de paz. Paz. Estava em paz, tranquilão. Tinha um emprego, tinha uma casa, tinha uma família, tinha até um líder lá. Mas lá não era plano de Deus para Moisés. Deus está falando com alguém aqui. Tem tudo que é bom para você ficar sossegado. Mas sossego não é para todo mundo. Para alguns, Deus tem conflito. Mas é nesse conflito que você vê o agir de Deus. É nessa luta que você vê o poder de Deus. Eu disse para alguém outro dia, e aí, querido, só vitória? E ele falou, só luta. Eu falei, parabéns, que depois da luta tem vitória. Depois da luta tem vitória. Depois do deserto é terra prometida. Ei, aonde você está hoje não é o teu final. O teu final é a bênção, é a promessa. O teu final é o milagre. O teu final é o sobrenatural. Esse é o teu final. Se Deus não deu a última palavra, não acredita na circunstância. Ela é mentirosa. A cela de Moisés estava aberta. Lá em Midian, Moisés teve um filho. Qual era o nome do filho de Moisés? Fala Gerson. Gerson, não é aquele Gerson que bailou hoje, não. Tem um Gerson aí que é craque. É o Gerson. Sabe o que significa Gerson? Peregrino em terra estranha. Olha isso. Moisés queria ser o libertador? Hein? Não. Moisés queria fazer a vontade de Deus? Não. Moisés estava escondido de Faraó, mas se escondeu também de Deus? Sim. Mas algo dentro dele dizia, essa terra é estranha. Essa terra é estranha. Ei, quem está com esse incômodo aí no coração? Entrou em algo que não era para entrar. Parecia que era bom, parecia que era bênção, mas era terra estranha. Parecia que era legal, parecia que era bonito. Tinha tudo o que você precisava, mas algo dentro de você está dizendo, é estranho, é estranho, é estranho, é estranho. Moisés fugiu de Deus. Mas Deus não se esqueceu de Moisés. Tem uma luzinha acesa aí dentro de você ainda. Piscando e dizendo, olha, não é isso que eu tenho para você. Não foi isso que eu preparei para você viver. Talvez você já tentou até deixar de ouvir, tentou até fazer essa voz parar. Mas ela continua falando. E aí foi quando Deus apareceu para ele. Hoje Deus está aparecendo para pessoas aqui. Hoje Deus está aparecendo para alguns aqui. Hoje Deus está falando com alguns aqui. E até assim, foi difícil abrir mão. Quando Moisés começou a assumir a sua identidade de libertador de Israel, Satanás preparou uma rejeição. Satanás preparou uma frustração e apontou para ele um destino final. Morrer em Midian, manter o povo de Israel cativo, longe da liberdade e longe da promessa. Mas, queridos, hoje eu estou aqui, o Senhor está aqui para ajudar você a despertar o libertador que está aí dentro. Para despertar o Moisés que está aí dentro. Aquele que você foi lá atrás. Aquela que você era lá atrás. Hoje o Senhor está chamando você. Assim como chamou Moisés. Assim como Moisés. Você também é alguém especial.
você também é alguém escolhido. Desde o ventre da tua mãe. Se você fechar os olhos por um minuto, você vai se lembrar de quantos livramentos você já passou, né, Davi? Lembra, meu irmão? Já quase morremos um monte de vezes, eu e meu amigo Davi. Deus cuidava de você. Deus guardou você. Deus protegeu você. Tem coisas que a gente foi, que Deus livrou e a gente nem sabe. A gente nem conhece. Eu me lembro uma vez que eu peguei o ônibus para ir trabalhar e fui de dormir no ônibus. Quando eu abri o olho, o outro ônibus estava vindo assim, ó, na minha janela. Aí fez assim, ó, foi embora. Deus livra a gente de coisas que a gente nem conhece, a gente nem imagina. Então, quero dizer isso para você. Você é especial desde que nasceu. Deus cuida de você desde sempre. Agora, Satanás também está de olho em você. Faraó também está de olho em você. Está pensando que não? E ele trouxe você para perto, te ofereceu palácios, te ofereceu banquetes, te ofereceu posições, te ofereceu riquezas. Para quê? Para manter você cativo. E aos poucos você começou a ver que Deus tinha realmente algo na sua vida. E foi aí que quando você começou a se mover e a despertar, Satanás veio e preparou uma frustração. Apontou Midian, lugar de contenda, de julgamento. No início foi estranho, mas a gente vai se adaptando, né? A gente vai se ajustando. Aos poucos, você foi aceitando o que a vida preparou para você. O tempo passou e você se esqueceu do plano de Deus, do plano que Deus colocou no seu coração. Talvez como Moisés você pensou, é só mais um dia, mais um culto, mais um domingo. Não, não é mais um domingo. Hoje é o dia que Deus separou para falar com você. Não que Ele não falou nos outros dias, Ele falou e está sempre falando. Mas hoje a sarça está pegando fogo. A sarça está pegando fogo hoje aqui. O anjo do Senhor está te chamando pelo nome. Teus argumentos estão acabando. Chegou a hora de deixar Midian. Sim, vai haver um impacto a sua decisão. Vai haver um impacto a sua escolha. Mas você não vai estar sozinho. Amém? Se coloque de pé, para parecer que está acabando. Se coloque de pé. Não se desconecte, fique ligado aqui na palavra. Enquanto nosso pastor vai dedilhando ali alguma coisa. Aleluia. Não importa quanto tempo você passou em Midian. O plano de Deus para a sua vida não mudou. Não importa quantos anos foram que você ficou lá, tentando se esconder de Deus, tentando se esconder de Faraó, fazendo outras coisas. Não importa. Moisés levou 40 anos. Mas quando ele voltou para o Egito, ele era o mesmo libertador que foi chamado no início. Não importa quanto tempo faz, a promessa não perdeu a validade. Não importa o quanto você se desconectou de Deus, do plano que Ele tinha para você, não importa. Se você, por algum momento, perdeu a sua identidade, também não importa se você foi frustrado, ferido, machucado. Não importa se você está diante de uma rejeição que te paralisou. O Senhor está aqui, Ele vai despertar o libertador que ainda está dentro de você. Feche seus olhos e faz uma reflexão agora. Para onde você vai depois de sair desse culto? Vai para Midian? Ou vai voltar para o propósito que Deus estabeleceu para você? Qual vai ser a sua decisão? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu,
Sua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.